mineiro bem carioca que conquistou o mundo. Diplomata e poeta talentoso, ganhou 2 vezes a maior premiação da literatura brasileira. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu converso com o escritor Francisco Alvim. Francisco Soares Alvim Neto nasceu em Araxá, Minas Gerais, no ano de 1938. Foi secretário da representação brasileira junto à Unesco em Paris e cônsul-geral do Brasil na Espanha e na Holanda. Estreou na literatura em 1968 com o livro de poemas Sol dos Cegos. Em 1981, sua obra Passatempo e Outros Poemas foi a vencedora do Prêmio Jabuti, conquista repetida em 1988, dessa vez com a coletânea Poesias Reunidas. Obrigada, então, pela sua presença, Francisco Alvim, aqui no Iluminuras, que hoje está sendo gravado na Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, no Fórum Trabalhista de Brasília. Francisco Alvim, primeiro livro em 1968. Como é que é, assim, o que te motivou a escrever o primeiro livro, a fazer essa composição? Érica, é tão difícil essa pergunta, ao mesmo tempo tão fácil, né? E vindo com essa sua simpatia, aparentemente ainda fica mais fácil. É muito difícil a gente saber por que escreve, não é? Eu, pelo menos no meu caso, eu teria muita dificuldade. São muitas coisas, muitas coisas. Você disse de muitos livros, não é? Que desde então, dos idos de 68 até hoje, não é? Eu publiquei, mas também tem muita vida, não é? Foram muitos anos de vida, não é? E vida dentro do nosso país, do nosso Brasil e também fora, representando o Brasil, porque eu fui diplomata. Enfim, é um pouco a mistura dessas duas coisas. De um lado, a vontade de entender melhor o que é a vida, né? O que eu acho que é uma das razões que leva o escritor a escrever, é refletir sobre aquilo que viveu, ou exprimir aquilo que viveu, ou tentar transformar, e isso é um outro plano, aquilo em linguagem. Esse contato inicial veio, então, dentro da própria casa, através da sua irmã? Sim, em boa medida, sim. Sem dúvida, eu começo a ter um pouco a noção do que é a poesia, através da influência que ela exerceu sobre mim, a partir dos meus 14, 15 anos. Eu, não apenas no plano da literatura, mas um pouco antes disso, 9 anos, quando eu tinha meus 10, 11 anos, Maria Ângela Alvim é o nome dela, ela fez parte da primeira turma de assistentes sociais formadas no Brasil, em Belo Horizonte, morávamos em Belo Horizonte. E ela me levava sempre para o SESI, onde ela trabalhava, e também para uma espécie de orfanato que havia nas imediações de Belo Horizonte, em que eu via o contato dela com aquela gente mais carente naquele período. E a Ângela exerceu uma influência sobre mim que eu não posso nem dizer o tamanho que foi, sabe? Mas é uma pessoa... Enfim, tive essa sorte de ter essa irmã e, ao mesmo tempo, uma certa infelicidade, porque ela morreu muito cedo. Morreu com 33 anos. Na época eu tinha 20 anos, 21, por aí. Certo. O seu primeiro livro foi em 1968. Sim. Depois, 5 anos depois, você estava em Paris e acabou publicando Passatempo. A rigor foi o seguinte, foi 68, eu fui removido, foi o meu primeiro posto. Eu fui removido para Paris porque eu tratava dos assuntos da Unesco como jovem diplomata na Secretaria de Estado, que é o Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. E aí eu fui removido para esse meu primeiro posto em 68. Neste mesmo ano de 68, eu editei por conta própria esse meu primeiro livro, Sol dos Cegos. Né? Em Paris eu fiquei 2 anos e meio, 3 anos e voltei ao Brasil, me licenciei do Itamaraty e aí eu vivi no Rio até 74, quando eu reingresso na carreira diplomática e venho para Brasília.
E aí eu publico em 74, no corpo de uma coleção muito em voga, sistema dos poetas do período, porque não tinha público, poesia sempre com um público muito reduzido, mas eu fiz amizade com um poeta formidável, um grande amigo, o Cacaso, que era tinha um espírito de liderança muito forte, era muito transitivo, e ele nos reuniu a 5 escritores numa coleção chamada Frenesi, onde eu publiquei este livro de poemas, Passatempo, que incorpora poemas que eu escrevi, uma primeira parte que chama-se Passatempo, justamente, que vai de 68 a mais ou menos 71, e uma segunda parte que eu dei o título de Exemplar Proceder, que são os poemas que eu escrevi já no Brasil entre 71 e 74. O livro é de 74, portanto, e saiu nessa coleção Frenesi. De lá para cá, vários livros, né, com uma certa constância também. O mais recente foi O Metro Nenhum. Isso. O que o leitor vai encontrar em O Metro Nenhum? Aquilo que irá encontrar certamente nos outros também, nacos da minha vida. Né? Quer dizer, esse período, assim como 68 era um rapaz de entre 20 e 30 anos, né? Com aquela visão de mundo, com aquela entrega à vida daquele período, hoje ele vai encontrar já um homem já vivido, né? E com uma outra perspectiva de vida, com uma outra noção das coisas, né? Sempre essa dualidade entre vida e linguagem, né? A poesia. Houve um tempo em que Schmidt e Vinícius dividiam as preferências como o maior poeta do Brasil. Quando, por unanimidade ou quase, nesse jogo tolo de se querer medir tudo, Drummond foi o escolhido, ele comentou: alguém já me mediu com fita métrica para saber se de fato sou o maior poeta? Estava certo, pois a poesia, quando ocorre, tem mesmo a perfeição do metro. Nem o mais, nem o menos. Só que de 1 metro nenhum, 1 metro ninguém, 1 metro de nadas. E mudou muito, porque antigamente você já foi aí intitulado como um poeta do movimento marginal, né? Da poesia marginal. O que mudou de lá para cá? Muda muita coisa. Mas a fidelidade, por exemplo, àquele tempo, aquele período em que surgem essas coleções, aí mais dentro de um contexto de convívio literário, as amizades formadas, até mesmo os temas, de certa maneira, com todas essas gradações de mudança que o tempo traz, eles permanecem os mesmos. Um interesse pelo país muito grande, né? Uma vivência das coisas brasileiras na medida que me foi dado, que a minha vida me deu, as minhas circunstâncias, limites, né? De sensibilidade, de inteligência, de tudo, né? Tudo isso entra continua. Enquanto eu estiver vivo, eu acho que tem isso, é a força da vida, né, que te põe para diante. Com certeza. E em relação às premiações, né, foram 2 prêmios Jabuti. O que isso significa hoje para você? E será que vai vir ainda mais alguma obra, de repente mais um prêmio? O que... Olha, prêmio sempre foi muito bom, não é? Eu ter recebido o Jabuti, os 2 Jabutis, e o meu primeiro prêmio, que eu não esqueço, que é o Paula Brito, enfim. Foram vários prêmios assim, que são prêmios, exatamente, não é? Que você recebe todos sem rigor, sem exceção, me surpreenderam. Eu nunca imaginei que pudesse ganhar prêmios. Aliás, eu não escrevo pensando em prêmios. É uma consequência do É uma seu consequência do trabalho, e essa surpresa que dá é sempre muito boa. Eu sempre gostei muito, né? E certamente me estimulou, me deu uma certa, enfim, uma vontade, de prosseguir essas coisas todas. Mas enfim, eu acho que é o que eu teria que dizer, né, a respeito. Além disso, não é para isso
que eu escrevi. Eu escrevi a despeito da minha vontade. Eu não fiz carreira, quer dizer, como você deseja uma carreira, não é? Como quer uma carreira, com poesia isso não acontece. Você não quer nada, você simplesmente faz ou não faz, escreve ou não escreve. Não é? E já tem algum projeto aí na gaveta, não? Não tenho projetos, eu nunca escrevi por projetos. Uma vez um jornalista, amigo meu, fez uma brincadeira muito engraçada. Ele pôs nos jornais que eu estava com um novo livro. Aí eu cobrei dele, falei, mas como é? Eu nunca falei com você, eu estou sem livro nenhum, e agora? Como é que fica? Ele falou, olha, Chico, você, francamente, você é poeta, não é? Todo poeta tem um poeminha assim, solto no ar, mas daqui a pouco você põe 2, 3, 4, você tem um livro. Então não está errado o que eu disse, não é? Eu achei que ele tinha razão. É isso, então tem algum no ar? Tem, eu escrevo, não parei de escrever. Então, de repente, pode ser que dê para publicar um livro. Agora, publicar é diferente. Publicar, você senta, pega aquele material todo que você reúne, e aí tem um trabalho realmente, aí é que entra o trabalho, no meu caso, o trabalho mais consistente. É saber da consistência daqueles poemas, como é que uns vão chamando os outros, como é que o livro vai nascendo de um ritmo que eles próprios poemas, nesse período todo que eles passaram se fazendo, e sem que eu prestasse muita atenção, eles próprios foram ganhando uma vida e eles vão te indicar se há o livro, se o livro existe ou se o livro não existe. O que vale dizer é que o livro se escreve. Você nunca escreve o livro, no meu caso. É o livro que vai se escrevendo e vai se formando por si mesmo. Francisco Alvim, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Érica, foi um prazer, viu? Realmente foi uma oportunidade muito boa dessa nossa conversa, e eu espero que o Iluminuras continue e que goste, né, dessa minha contribuição, que foi dada de coração. Com certeza, muito obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco, eu entrevisto o advogado Paulo Castelo Branco. Não saia daí. Até mais. Ele nasceu em Parnaíba, no Piauí, e começou a ler por influência dos irmãos mais velhos. Hoje, além de atuar no meio jurídico, é também escritor das próprias histórias. Neste bloco do Iluminuras, eu vou conversar com o advogado Paulo Castelo Branco. Obrigada, Paulo Castelo Branco, por sua presença aqui no Iluminuras. E um fato curioso que eu notei aí, estudando sobre o senhor, é a ausência de uma biblioteca na sua casa. Você não tem biblioteca em casa, por quê? Tive um dos meus irmão mais perto, nós somos muitos, somos 11. O mais perto era um jornalista, foi escritor, premiado, Carlos Alberto Castelo Branco. E ele escreveu uma vez um conto em que ele falava dos livros nas bibliotecas, que o livro tinha fugido, porque queria ser conhecido. E nós passamos a ter esse costume de ler os livros, passar para os irmãos e depois doarmos os livros para que outras pessoas pudessem ler. E eu mantive isso a minha vida toda, todos nós lá em casa fazíamos assim. Eu, claro, tenho os meus livros de pesquisa, tenho os livros autografados de amigos que a gente guarda, mas os livros que compramos ou que ganhamos, nós doamos todos. Quando queremos ler de novo, a gente vai e compra o livro de novo. Certo, é uma forma de manter aí esse livro vivo, né? O livro fica vivo. A ideia do Beto, meu irmão, era que livro bom é livro livre. E nós fizemos isso, e eu mantive, procuro que meus filhos façam a mesma coisa. E tenho até um carimbo que eu coloco quando vou dar o livro, eu coloco um carimbo, quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Leia e repasse para outro leitor. E acredito que meus colegas escritores não fiquem chateados de não faturarem mais a venda desse livro, mas é uma forma de incentivar a leitura. E agora você fala também que na sua casa era uma casa de leitura e uma casa de conversas. Por que isso? Como que era? Porque todos nós, não só nós, mas nossos primos, os nossos parentes, trabalhávamos muito cedo. Todo mundo tinha que trabalhar.
e todo mundo tinha que estudar. E quando encontrávamos a mesa, sempre uma mesa de muita gente, era contar as histórias que se passaram, que se ouviu. As histórias da vida que nos levou sempre para a leitura, para sempre buscar conhecimento. Agora, como que você passou de leitor para escritor também? O escritor era quase natural. Quem lê, escreve. Muitos têm dificuldade de divulgar a sua obra. Lá em casa não, todo mundo escrevia e todo mundo distribuía e rodava em mimeógrafas. E a gente ia escrevendo e cada um tinha uma história diferente para contar. E às vezes as mesmas histórias, porque as histórias se repetem naturalmente, mas de forma diferente de contar. Então nós fomos sempre buscando na leitura também escrever. E em relação ao primeiro livro que você escreveu, como que você passou então, assim, já que seria um processo natural, né? Mas como que você conseguiu publicar o seu primeiro, que inclusive agora foi reeditado, né? Que é o Brasília 2030. Como que foi esse processo? É a história de um homem que, como eu, veio para Brasília e aqui viveu e viu a cidade sendo prejudicada por interesses políticos e destruindo a concepção original da cidade. Depois desse primeiro, veio uma série de outros, né? Inclusive temos um aí que já está quase sendo lançado. Ladrão de Histórias. É um hacker que queria ser escritor e que entra no computador, essas histórias diárias, entra no computador de escritores e rouba as histórias. E faz sucesso, e aí a história chega, corre sangue. Agora, é necessário também para que o jurista, quem faz direito, leia bastante também. É um processo natural, geralmente quem faz direito lê muito. Eu acho que o advogado que não tem uma leitura constante, ele fica afastado da habilidade de contar os dramas do seu cliente, as necessidades do seu cliente. Então, acho que a leitura facilita muito para que o advogado desenvolva o raciocínio e desenvolva a escrita. E você seria capaz de citar alguns autores que são extremamente recomendáveis para estudantes de direito e também para os juristas, né? Durante a sua atuação, livros obrigatórios, romances, enfim. Um livro que serve muito para compreender, inclusive, o Brasil, é o livro do ministro Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchada. São três pontos: Coronelismo, Inchada e Voto. É um livro do ministro Vitor Nunes Leal em que ele trata das dificuldades sociais do Brasil, da injustiça social, isso lá nos idos de 40. Então é um livro fundamental para o estudante. Acho que aqueles que puderem ler, devem ler. E um outro livro, que também considero importantíssimo, é de um conterrâneo meu, por acaso, o ministro Evandro Lins e Silva, que por acaso nasceu em Parnaíba, no Piauí, numa circunstância. Mas o ministro tem o Salão dos Passos Perdidos, que é uma longa entrevista que ele deu sobre o direito, sobre a literatura, sobre política, que considero muito, muito, muito importante. Certo, vamos então aproveitar e conhecer um pouquinho mais do ministro Evandro Lins e Silva. Evandro Cavalcante Lins e Silva nasceu em 18 de janeiro de 1912 em Parnaíba, Piauí. Estudou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e, além de advogado, foi também jornalista, escritor e político. No início dos anos 60, ocupou o cargo de Procurador-Geral da República. Em seguida, tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal, mas acabou aposentado compulsoriamente pelo governo militar em 1969. Evandro Lins e Silva ocupou a cadeira 1 da Academia Brasileira de Letras, de 1998 até sua morte em dezembro de 2002, na capital fluminense. Um detalhe importante na sua carreira é que em 1999 você foi secretário de Segurança Pública. Como que foi essa experiência?
Eu era conselheiro federal da Ordem dos Advogados e havia dado uma contribuição como representante da Ordem ao Ministério da Justiça numa questão muito complexa a respeito de policiais envolvidos em atos criminosos, etc. Era uma questão muito forte. À época, o ministro da Justiça é o hoje presidente do Senado, Renan Calheiros, que fez uma comissão, convidou a Ordem, o Ministério da Justiça e o Corregedor-Geral da Polícia Federal. E nós fizemos um trabalho muito importante que resultou na expulsão de vários policiais que não honravam a corporação. Daí havia já uma campanha política e eu fui convidado pelo governador, que foi eleito, o Joaquim Roriz, para ser secretário de Segurança. Eu fui secretário de Segurança, entrei em 99, fiquei o período inteiro e saí no final de 99 por uma circunstância dessas que ocorrem hoje, do embate da polícia com manifestantes trabalhadores, em que houve a morte de um trabalhador. Eu, então, saí da secretaria com uma frustração muito grande, porque o nosso trabalho era um trabalho reconhecido como bom, e foi a minha melhor experiência na vida, não só pelo incidente, que me marcou muito e me prejudicou muito, mas que o trabalho foi muito bom, porque eu fiz o que acho que a gente deve fazer hoje. Os criminosos devem ser tratados com rigor. E os jovens, especialmente, devem ser tratados com uma visão de futuro. Como o Papa Francisco disse hoje, eu não tenho nenhuma pretensão de me comparar ao Papa, mas é essa a verdade da vida, que não é de hoje, nem do Papa, nem minha, isso vem da história da humanidade. Se não cuidarmos do futuro, não teremos mais nada. O nosso passado vai... Então a gente não cuida nem dos jovens, nem dos idosos. E aí a gente tem esses conflitos permanentes. Nesse momento, nós tiramos presos de delegacia de polícia, que era um desejo da Ordem dos Advogados. A primeira coisa que fiz foi acabar com um preso em delegacia de polícia, que é uma vergonha nacional. Tá certo. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. E o Iluminuras fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem tem mais um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!